Que alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que será um dia que irá surpreender cada um de nós. Amém? Eu estou com o coração cheio de expectativas por esse dia. Eu tenho certeza que nesse lugar há fome suficiente para receber algo extraordinário que Deus vai derramar sobre nós. Então, se você puder tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pedro. Que alegria. A gente acabou de voltar do Japão. Quantas pessoas estavam acompanhando a nossa missão lá no Japão? Glória a Deus. Foi um tempo extraordinário. Pudemos participar um pouco daquilo que Deus está fazendo naquela nação. Só para você entender, o Japão é um lugar onde 99% de pessoas não conhecem Jesus. 0,4% da população é cristã. Isso significa que em relação à missão, o Japão é uma tela em branco. Olha que coisa boa. É um campo que está pronto para receber a pregação do Evangelho. Está esperando apenas a ousadia e a obediência de uma igreja que se movimenta, acreditando nesta mensagem, na pregação do Evangelho. Eu acredito que aqui nesse lugar, no Over Mission, há pessoas jovens dispostos a entregar tudo para pregar o Evangelho até os confins da terra. Você não está aqui apenas para assistir. Você está aqui para participar daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que na verdade essa madrugada Deus colocou no meu coração. Estou ainda com jet lag, então acordei 2 da madrugada e estou acordado até agora. Glória a Deus por isso. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração e acredito que vai dar certo. Amém? Por favor, ora por mim. Se você puder então abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis capítulo 11. A partir do versículo 1, a palavra de Deus vai falar algo interessante. Quantas pessoas conhecem a história da Torre de Babel? Você deve estar se perguntando, meu Deus, onde é que vai parar isso? O David vai abrir o Over Mission falando da Torre de Babel. Eu te prometo que vai dar certo. Amém? O primeiro versículo do capítulo 11 de Gênesis diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua, é uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o bitume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade, é uma torre cujo topo chegue até os céus, para que tornemos conhecido o nosso nome. Façamos isso, para que o nosso nome seja conhecido, para que o nosso nome se torne célebre, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse:
Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a superfície dela. Aqui estamos diante do padrão da queda humana. O pecado original de Adão e Eva não foi apenas desobedecer. O pecado original, a semente da rebelião, a semente da autossuficiência, foi colocada na vida deles porque lhe foi proposto algo de extremamente interessante e atrativo. Sabe o quê? Ser igual a Deus. Ser o centro de tudo, tomar o lugar de Deus. Em Gênesis 3, no versículo 5, a Bíblia diz que o diabo diz para Adão e Eva: vocês ao comer esse fruto, sereis como Deus. É ali que a semente da rebelião é inestada no ser humano. A semente da independência, a semente da autossuficiência. É nesse texto que a gente acabou de ler, encontramos também uma certa resistência ao mandato divino de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, onde Deus diz o que para o homem? De se espalhar, de frutificar, é de multiplicar, é de dominar a terra. Aqui nós vemos que o que eles desejam fazer é exatamente o contrário. Eles querem ficar parados em um lugar só. Eles querem ficar em apenas um lugar. Então a proposta é simples. Eles dizem: venham, vamos construir para nós. Venham, vamos construir para nós, para que o nosso nome se torne célebre, famoso. Não sei se você percebe, mas Babel é a representação do orgulho. Babel é a representação do desejo de crescer diante dos homens. É a representação do controle, da autossuficiência, do esforço humano, sem a dependência do Espírito. Babel é a visão de uma igreja que busca autopromoção. Babel é a visão de uma igreja que não tem um olhar para o mundo, não tem um olhar para fora. É a visão de uma igreja que tem um olhar somente para si mesma, que tem um olhar somente apontado para ela. Isso é interessante, porque continua, diz: vamos fazer tijolos, porque eles servirão como pedras. Talvez isso pode para você ser apenas um detalhe, mas esse detalhe é extremamente importante. E sabe por quê? Porque os tijolos de barro eram substitutos de pedras naturais. Eram substitutos de pedras naturais, ou seja, para serem usados os tijolos, eles precisavam ser construídos pela mão do próprio homem, enquanto a pedra
representa, ao contrário, o que é natural, o que é sólido, o que é genuíno, o que é criado por Deus. A pedra representa aquilo que não pode ser moldado pelo homem. Os tijolos aqui representam os recursos humanos, representam os métodos, as estratégias, a performance. São a representação do homem que tenta substituir aquilo que Deus provê por aquilo que o homem consegue produzir. Aqui estão os tijolos. Aqui estamos diante da representação do homem que quer ser relevante diante dos homens, mas não necessariamente diante dos olhos de Deus. Venham, vamos construir. Muitas vezes nós também usamos os tijolos desse mundo, ao invés de receber o poder do alto, de buscar aquilo que é verdadeiro e genuíno. Muitas vezes nós somos tentados em fazer as mesmas coisas. Quantas vezes somos tentados em trocar o que é verdadeiro por aquilo que é artificial, só porque vemos que funciona. Mas aqui está claro, meu irmão, que não é porque funciona que é aprovado. O fato que algo funciona, que está acontecendo, não significa que está sendo aprovado por Deus. Quantas vezes nós também somos tentados em construir a nossa vida perante Deus e dos homens, substituindo aquilo que é verdadeiro, genuíno, por algo que é artificial, porque consegue nos entregar frutos instantâneos de uma forma mais rápida, porque consegue nos dar frutos visíveis diante dos homens. Então nós trocamos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é estável, aquilo que permanece, por tijolos que precisam das nossas mãos, do nosso esforço, mas que já nos afastam de um lugar de dependência do Espírito Santo. É nesse lugar que nós então começamos a construir os nossos impérios, começamos a construir os nossos reinos, começamos a construir os nossos ministérios, começamos a construir coisas que tornem o nosso nome célebre diante dos homens. Eu não sei você, mas não quero viver uma vida fazendo coisas que funcionam, mas que não são aprovadas por Deus. Que funcionam diante dos homens e para os homens, mas que não são aprovadas por Deus. Então a minha pergunta hoje, que pode ser a nossa, qual é um antídoto que derruba as torres que Babel tenta construir no nosso meio? Qual é o antídoto que vai destruir as torres que Babel constrói, ergue dentro de nós? Qual é o antídoto? O antídoto está nesse mesmo livro, em Atos, capítulo 2. Está pronto?
o antídoto que destrói as torres que Babel constrói dentro de nós está aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas desta vez era diferente. Desta vez era diferente. Desta vez era diferente, porque de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora o efeito é o contrário, porque começaram então a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atonidos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus, ou seja, incultos, todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar? Presta atenção. Presta atenção, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja grande. Aqui o inverso. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Uau! Aqui não era o homem que estava construindo uma igreja para Deus. Aqui era o próprio Deus construindo uma igreja para Ele. Era o próprio Deus colocando em cima do outro pedras vivas, juntadas pelo poder do Espírito Santo. Homens e mulheres capacitados e empoderados pelo poder do Espírito Santo. Pentecostes não é apenas um evento de poder que aqueceu os corações. Não, meu irmão. Pentecostes foi algo que colocou em movimento a igreja de Cristo. Foi algo que sacudiu, que ditou as regras na igreja. Aqui está se cumprindo uma promessa que Deus fez através dos seus profetas. A promessa de um novo coração, é de novas motivações na vida do ser humano. Desde o Antigo Testamento, Deus já falava de um dia em que o Espírito Santo não estaria apenas entre o seu povo, mas estaria dentro dele. Estaria dentro dele, porque Deus não queria apenas um povo que soubesse o que era certo. Deus queria um povo que desejasse o que era certo.
que desejasse o que era certo. Você lembra daquilo que está escrito em Ezequiel? A Bíblia diz: eu lhe darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Esta é, Jeremias vai dizer, esta é a aliança que eu farei com o meu povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Percebe então que aqui Pentecoste não é apenas um momento cheio de poder, mas é o início de uma vida no poder, de uma vida movida pelo poder do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo santifica as nossas motivações e redefine as nossas prioridades. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser essa igreja, porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo aponta para Cristo, é para Ele somente. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, porque somente assim esta igreja será movida em direção à glória de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E veja o detalhe: a Bíblia diz que agora todo mundo via falar do quê? Das grandezas de Deus. Aonde houver uma igreja cheia do Espírito Santo, onde houver uma igreja tocada genuinamente pelo Espírito Santo, nós encontramos uma igreja que não é autocentrada, uma igreja que não olha para si mesma, uma igreja que não quer crescer para ser famosa. Aonde houver uma igreja tocada genuinamente pelo Espírito Santo, a única pessoa que se destaca no meio dela é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, aquele que era, que é e há de vir. Aonde há uma igreja cheia do Espírito Santo, o único nome relevante no meio dela será o nome de Jesus Cristo. É a única grandeza que será exaltada, será a grandeza de Deus. Uma igreja que experimenta o poder de Deus é uma igreja que fala menos das próprias experiências, fala mais exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe por que precisamos ser essa igreja? Porque somente o Espírito Santo vai arrancar dentro de nós o egocentrismo de Babel. Somente o Espírito Santo vem arrancar dentro de nós o egocentrismo eclesiástico. O desejo de ser maior.
o desejo de servir ao Senhor para que o nosso nome seja célebre, para que o nosso nome seja conhecido. Quando nós somos cheios do Espírito, as coisas mudam. Quando não somos cheios do Espírito, todos os nossos desejos são voltados para nós. Mas agora, quando nós permitimos o Espírito Santo de encontrar os nossos corações carentes, dobrados diante dele, famintos e sedentos por um encontro genuíno com o seu poder, todos os nossos desejos serão voltados para ele. Exclusivamente para ele. Senhor, nós queremos o Espírito Santo, porque a tua palavra diz que quando ele vier, ele te glorificará. Senhor, nós queremos o Espírito Santo, porque sem o Espírito nós buscamos a nossa própria glória. Senhor, nós queremos o teu Espírito no nosso meio, porque a tua palavra diz que aqueles que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito vivem para as coisas do Espírito. Senhor, nós queremos te dizer que não queremos tomar para nós a glória que pertence somente a ti. Senhor, como Davi diz no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá toda a glória que merece. Não a nós, não a nós, Senhor. Nós queremos que toda a terra se encha com conhecimento da glória de Deus. Toda a terra. Senhor, nós queremos olhar para os tijolos que estão nas nossas mãos. É dizer, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, o reino é edificado no nosso meio. Não por força. Olha para esses tijolos que você está segurando nas suas mãos. E tenha coragem de deixar eles caírem ao chão. É dizer, Senhor, não por força, nem por violência. Há uma única torre que nós queremos no nosso meio. É o Senhor Jesus. Olha só o que Provérbios diz no capítulo 18. Provérbios capítulo 18, no versículo 10, olha isso. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. E o justo corre para ela e está seguro. Enquanto em Babel o homem diz, façamos uma torre, em Provérbios o homem diz, corramos para a torre.
Vamos até ela, porque já existe uma. Nós não precisamos inventar a roda para a parada funcionar. Ele já está no meio da sua igreja para fazer a igreja funcionar, para fazer a igreja ser relevante. O nosso papel não é construir a torre, é correr para a torre que já está no nosso meio para levantar a igreja. É depender dela. Já está. A segurança do justo não está na força do seu braço, mas na dependência do Senhor. Veja, eu quero ir para o final. Eu quero que você volte para o texto de Gênesis. Eu quero que você perceba uma coisa, que o problema em Babel começa antes da construção da torre. Sabe onde começa? Começa porque a Bíblia diz que eles encontraram uma planície. Quiseram ficar lá. Eles encontraram uma planície. Quiseram construir uma torre naquele lugar confortável, que não era montanhoso, não era difícil de cultivar lá, nem de colher frutos. Era um lugar bom de se morar. Então, ao olhar para isso, eles disseram: melhor ficar aqui que ir para lugares que a gente não conhece, que podem ser perigosos, que podem ser instáveis e inseguros. O problema de Babel começou porque eles encontraram uma planície, um lugar bom, um lugar confortável. Eles não queriam deixá-lo de jeito nenhum. Eles queriam construir a vida deles ao redor daquilo que parecia prometer estabilidade. Eles queriam construir a vida deles ao redor de um lugar que parecia ser seguro, que parecia ser bom para eles e para os seus filhos, ao invés de abraçar a incerteza de serem espalhados e movidos para outros lugares. Mas Deus havia ordenado que eles se espalhassem por toda a terra, que eles enchessem a terra. Eles fizeram exatamente o contrário. Eles encontraram um lugar bom e se apegaram a esse lugar, indo contra as ordens de Deus de ir para todo mundo, pregar o Evangelho. Mas em Atos 1, capítulo 8, Atos 1, versículo 8, Deus constrói a igreja do seu jeito. Ele diz: eu derramarei poder sobre vós, me sereis testemunhas até os confins da terra, em Judeia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Deus empurra a igreja para fora. Mas é isso, meus irmãos, que o espírito de Babel faz em nós. Ele quer que você fique parado. Ele quer que você cultive a sua vidinha. Ele quer que as suas raízes estejam na terra e não no céu. Babel faz isso em você. Ele quer que você esteja apegado a esse mundo. Ele quer que você esteja apegado a uma vida medíocre. Ele quer que você se afaste
da probabilidade de ser soprado por Deus em lugares que você não conhece, para planos que você não projetou e planejou. Babel fez isso em você. Babel te diz: fica aqui, é um lugar bom, confortável, onde você consegue receber, onde você consegue desfrutar, onde você consegue criar a sua família em paz, enquanto Deus quer nos soprar para os confins da terra, quer nos enviar para além das planícies, quer nos enviar para os vales, para as montanhas, quer que a gente atravesse oceanos. Quando o Espírito Santo toca os nossos corações, Ele coloca a igreja em movimento. Eu acredito que no dia de hoje, ao longo dessas 12 horas, Deus irá colocar o seu coração em movimento. Deus irá colocar a sua vida em movimento. Deus irá colocar em você um estranho desejo de olhar para a planície onde você está, o seu porto seguro, o seu lugar de estabilidade, é dizer: eu quero sair daqui para onde Deus me chamar. Eu quero sair daqui para onde Deus me enviar. Sabe por quê? Meus irmãos, a única igreja que representa Cristo não é a igreja que cresce para cima. A única igreja que representa Cristo é a igreja que cresce para fora. Deus hoje vai colocar as nossas vidas em movimentos. Porque nós não queremos ser uma igreja que constrói as nossas próprias torres, que olha para si mesma e não olha para o mundo lá fora. Longe de nós de ser uma igreja que não representa Cristo. Nós não queremos ser uma igreja que se coloca em um pedestal. Nós queremos ser uma igreja movida pelo sopro do Espírito, que se espalha, é não ter medo de se movimentar, de ir para onde Deus nos chamar. A única igreja que representa Cristo é aquela igreja que abraça a dor do órfão e da viúva, que atravessa oceanos, que ama sem querer ser lembrada. É uma igreja que vai até onde há um coração sem Jesus. A única igreja que representa Jesus é a igreja que deseja que aqueles que estão longe e perto escutem sobre as grandezas de Deus. Não é vem para a minha igreja para ver quanto Ele é grande, mas é vem para a minha igreja para ver quanto Deus é grande no meio dela. Sabe, o sucesso do Overmission não é quantas pessoas vieram hoje aqui. O sucesso do Overmission não é da sold out. O sucesso do Overmission não é lotar um ginásio. O sucesso do Overmission também não é conseguir fazer edições fora do Brasil, como já tem acontecido. O sucesso do Overmission é ver quantas pessoas a partir desse lugar serão espalhadas nos 4 cantos dessa terra,
proclamando o evangelho da salvação, a boa notícia da cruz, que Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. Esta mensagem está sendo anunciada por alguém que um dia decidiu separar 12 horas para começar a ser colocado em movimento, em direção à vontade de Deus. É olhar para o seu lugar de conforto, é dizer: eu vou em direção ao plano de Deus para a minha vida, em direção aos corações em Jesus. Eu vou para testemunhar que existe um Deus. Ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu quero te convidar nesse momento para não apenas fechar os seus olhos, mas dobrar o seu coração. Nós iremos agora orar para que Deus derrame nesse lugar uma porção pesada da sua presença. Uma porção palpável do seu Espírito. Nós iremos orar agora para que o doce toque do Espírito Santo invada o nosso coração. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 5, versículo 32, que Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Deus não dá o seu Espírito apenas para que alguém desfrute de uma boa sensação. Deus dá o seu Espírito para aqueles que estão dispostos a se submeter ao seu chamado, aos seus planos. Então, ali onde você está agora, eu te peço, comece a clamar por um toque genuíno do Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que você aumente as águas da tua presença nesse lugar. Coloque em nós hoje um santo desespero de obedecer, para que venhamos a receber uma porção violenta do teu Espírito sobre nós. Arranca de nós, Senhor. Arranca de nós todos os desejos, Senhor, de Babel. Arranca de nós, Senhor, o desejo de crescer sem depender de Ti. Espírito Santo, prepara-nos, capacita-nos, empodera-nos para a Tua obra. Queremos, Senhor, deixar para trás aquilo que está nos prendendo a uma vida medíocre, a uma vida de conforto, a uma vida, Senhor, onde nós não precisamos de Ti, a uma vida onde nós não precisamos depender do Teu Espírito. Queremos deixar para trás uma vida, Senhor, que pode ser vivida sem a intervenção do Teu Espírito, se a capacitação do Teu Espírito, se o poder do Teu Espírito, que pode ser vivida usando os tijolos desse mundo. Senhor, queremos deixar para trás essa vida, e queremos, Senhor, Te dizer que os nossos corações hoje estão disponíveis para serem encontrados pelo Teu Espírito. Faça de nós vozes que anunciam as grandezas de Deus para o mundo. Nos leva para fora, Senhor, do nosso lugar de comodismo e de conforto, Jesus. Destrói as torres que estão dentro de nós, aquelas que foram erguidas sem a Tua ajuda, sem o Teu poder, sem o Teu Espírito, Jesus. Destrói dentro de nós os desejos de Babel, as ambições
construções de Babel. Queremos um mover genuíno no nosso meio hoje. Queremos um derramar verdadeiro do Teu Espírito no nosso meio hoje. Queremos, Senhor, que as Tuas testemunhas sejam levantadas, erguidas no nosso meio. Ao longo dessas 12 horas, nós Te pedimos, coloca em nós um espírito disposto a obedecer. Espírito Santo de Deus, aumenta a intensidade do Teu Espírito sobre nós hoje. Encontra os nossos corações carentes, incapazes de fazer a Tua obra. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Não podemos fazer a obra de Deus sem Deus. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Se você deseja realmente um encontro radical com a presença do Espírito Santo, eu te peço, levanta o seu clamor nesse lugar hoje aqui. Começa a levantar a sua voz e começa a pedir para que o Espírito Santo encontre o seu coração. Venha derrubar as pedras, os tijolos que estão te prendendo a uma vida que não precisa de Deus para ser vivida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sopra sobre nós. Derrama lágrimas de fome, derrama lágrimas de sede nesse lugar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, nós te pedimos. Destrói as torres, edifica a Tua igreja, Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, queremos mais de Ti. Queremos mais do Teu Espírito. Há um rio fluindo nesse lugar, sendo derramado sobre uma igreja disposta a obedecer. Deus está encontrando os corações obedientes hoje. Mais Espírito Santo, mais. Vamos lá, levanta o seu clamor de fome. O seu clamor de fome. Levanta o seu clamor de fome. Dobra o seu coração e diga a Deus: arranca de mim o conforto de uma vida que não precisa do Teu poder. Mas ali onde você está, eu oro agora que da cabeça até as pontas dos pés você seja cheio do poder do Espírito Santo. Mais seja inundado pelo Espírito de Deus.